Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, mais um pacote de reforços anunciados pelo Grêmio Esportivo Brasil. Eu não sei se o torcedor rubro-negro deve estar preocupado nesse momento com a campanha que o Brasil vai fazer no Campeonato Gaúcho, mas eu acho que é bom ficar com o sinal alerta. Não quero ser aqui o profeta do apocalipse, né? Mas enfim, os nomes que estão surgindo, eu acho que não está empolgando nenhum torcedor nesse momento. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Vamos lá então, gente, já estou aqui com a minha cola aqui para falar sobre os reforços que foram anunciados, contratações, não são reforços, são contratações que foram anunciadas pelo Grêmio Esportivo Brasil. Bom, vamos lá. O Adriel Schultz, zagueiro, 22 anos, com formação na base do Internacional e passagens por São José do Maranhão e também pelo Brasil de Farroupilha. Jogou a divisão de acesso pelo Brasil de Farroupilha. Beleza. O Brasil também anunciou o Danilo Guimarães, lateral de 26 anos, com passagem por Oeste, São Paulo e Juventus. Matheus Robinho, atacante, 21 anos, com passagem por Ponte Preta e também pelo Azures. O Thierry Trindade, goleiro, 24 anos, com passagem por Avenida, Bagé e também São Gabriel. Bom, pelo visto, eu até fiz o vídeo ontem falando a respeito, do Gabriel Oliveira, que havia sido contratado. Então, pela movimentação que o Brasil vai fazer, o Brasil não vai contratar um outro goleiro a nível de titularidade. Tudo leva a crer que o Gabriel vai ser o titular, e o Thierry vai ser o goleiro reserva. Mas a pergunta que fica é: torcedor rubro-negro está empolgado com essas contratações? Porque, olhando os nomes, nenhum desses jogadores são nomes conhecidos, nomes relevantes, nomes de hierarquia. Claro que também tem que se levar em consideração, e eu já falei isso em inúmeros vídeos, em inúmeras intervenções aqui no canal, que nesse momento de dificuldade financeira, em que o Brasil está tentando se reorganizar financeiramente, era um momento em que o clube ainda necessitava ter mais poder financeiro para conseguir fazer contratações de destaque. E até o momento, você olha esses jogadores que acabaram sendo anunciados pelo Brasil e você não vê nenhum torcedor, nenhum jogador que empolga o torcedor. Não tem nenhum jogador que o torcedor olha, dá para depositar todas as nossas esperanças nesse cara, que esse cara vai entregar. Obviamente que todos esses jogadores anunciados podem formar um time, esse time da Liga, e chegar numa semifinal do Campeonato Gaúcho. Isso aí pode acontecer, obviamente. Às vezes tem time formatados em cima da hora que dão liga e acabam chegando longe. Mas os indícios e as contratações anunciadas até agora não levam a crer que isso vai acontecer. Mas é uma situação que, obviamente, que o torcedor fica bastante reticente em relação a esses anúncios feitos pela direção do Brasil. Será que o Brasil está aguardando um pouco mais para um centroavante, para um camisa 10, para essas duas posições? Porque acredito eu que o Brasil vai apostar todas as suas fichas no Gabriel como goleiro. Dito pelo próprio gerente, pelo vice-presidente de futebol do Brasil, Emerson Novellini, em entrevista à Rádio Universidade, que o Brasil gostaria de ter um bom goleiro, um goleiro de hierarquia, um camisa 10 e um centroavante, e um fazedor de gols. Mas será que virão? Porque os anúncios até agora estão chegando cada vez mais próximo do número de jogadores do elenco. Daqui a pouquinho não vai ter mais para onde o Brasil correr. Mas é preocupante esse começo. Obviamente que às vezes o jogador
de mais hierarquia, né? O jogador está empregado ainda, está jogando de repente uma Série B do Campeonato Brasileiro, está jogando uma Copa Estadual e o cara ainda não definiu o futuro, está aguardando alguma proposta, está aguardando alguma situação no mercado paulista, seja da primeira divisão ou seja da segunda divisão, para tentar, né, definir o seu futuro para o próximo ano, que a gente sabe que isso muito acontece. Às vezes o jogador está palavrado com o time, espera para ver se não vai ter nenhuma proposta do interior paulista e aí depois ele acaba dando a sua resposta. Isso aí acontece muito e a gente sabe que o mercado paulista, Série A, Série A2 e até a Série A3, ela compete com os clubes do interior, principalmente a Série A2 e a Série A3, ela tem até um poder financeiro maior que, né, a primeira divisão do Campeonato Gaúcho nos clubes do interior, claro, aí tirando, né, o Juventude, né, que é um time que está aí vias de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, tem um poder de investimento maior. Mas chama atenção essas contratações feitas pelo Brasil. Será que vai continuar nesse ritmo de jogadores que não são tão conhecidos, jogadores que, né, passaram aí por um processo seletivo e que estão naquela lista do técnico Fabiano Daitz, né, repassada para o Luiz Fernando Harker, ou, né, se o Brasil vai conseguir trazer um jogador de mais hierarquia dentro do futebol gaúcho. Um jogador, né, que chegue aqui, pega a camisa, seja ela a camisa 10, seja a camisa 9, entrega para o cara e diz: toma, que é tua, toma e joga, toma braçadeira de capitão, enfim, inúmeras situações que podem acontecer com um jogador de uma hierarquia maior. Mas pelo andar da carruagem não está transparecendo isso. Eu, né, se fosse dirigente, tentaria me esforçar para anunciar primeiro os nomes de impacto. Anuncie um cara, né, de relevância no futebol, que aí você já, né, traz o torcedor para o seu lado. Ó, tô trazendo o cara de relevância, tô trazendo o cara vencedor no futebol do interior, um cara que vai, né, nos dar felicidade, e a partir desse cara nós precisamos do apoio de vocês para trazer jogadores com mais qualidade, para trazer jogadores com mais influência dentro do campo, jogadores que a gente entrega a camisa e eles vão corresponder dentro de campo. Acredito que boa parte do torcedor rubro-negro ficou meio assustado, né, com os nomes até agora anunciados. Muitos jogadores desconhecidos, muitos jogadores que passaram pela divisão de acesso, né, muitos jogadores que acabaram passando pela divisão de acesso, e acredito que o torcedor rubro-negro está meio que com medo. Não sabe o que vai encontrar pela frente, se o Brasil vai ter espaço, vai ter dinheiro para conseguir trazer um jogador de hierarquia, aquele jogador que vende ingresso, né, que traz o torcedor para dentro do campo. É preocupante, né? É preocupante porque, né, a gente sempre falava que tá trazendo o Fabiano Daitz, é o maior desafio da carreira do Fabiano Daitz. Ele não teve, né, na sua carreira nenhum desafio tão grande como esse, né, de pegar um clube de massa, um clube de apelo na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, né? Ele pegou o Pelotas, mas estava na divisão de acesso, né, com toda a pressão, com todo o bastidor do Pelotas, né, fervoroso. Ele acabou sucumbindo e agora ele pega o Brasil, que é uma pressão muito grande. O Brasil é um time que tem cobrança, que tem torcida presente, que tem torcida fervorosa, e até agora os nomes não empolgam. Os nomes não empolgam. Uma coisa é, por exemplo, se fosse na Casa Mata, no banco de reservas do Brasil, o Rogério Zimmermann. Se fosse o Rogério Zimmermann, o torcedor muito provavelmente não estaria olhando com desconfiança esses nomes apresentados até agora pela direção rubro-negra. O grande problema, podemos colocar assim, é que tu tem um técnico emergente, um técnico que já fez bons trabalhos aqui no interior, um técnico que tem a grande oportunidade da carreira dele, está querendo mostrar serviço, e um bando de jogadores desconhecidos. Um bando de jogadores que não se sabe o que eles podem apresentar dentro do campo.
Isso é muito importante porque a gente sempre costuma salientar essas questões envolvendo formatações de grupo de jogadores. Você precisa ter jogadores de hierarquia, porque esses jogadores de hierarquia, jogadores de qualidade, eles vão elevar o nível do médio e vão elevar o nível do jogador que não tem tanta qualidade. Então o time só cresce quando você tem jogadores de qualidade. Não adianta nada você trazer um bando de jogadores medianos que eles não vão sair ali desse nível mediano, né? Eles não vão crescer, eles não vão baixar, eles vão ser medianos, né, para sempre dentro do futebol. Então é importante também ter essa preocupação, principalmente porque o Brasil vai entrar muito pressionado nesse Campeonato Gaúcho. O Brasil fez uma campanha tranquila em 2023 porque tinha na Casa Mata um cara que é obcecado por trabalho, um cara que é obcecado por organização, que é o Rogério Zimmermann, e o Rogério Zimmermann sabe como lidar na questão Grêmio Esportivo Brasil. O Fabiano Dait vai saber lidar com essa questão? No momento em que ele foi pressionado no Pelotas, que a gente conviveu, ele não conseguiu, ele não foi para frente, ele parou, tanto que depois acabou sendo demitido. Ou pediu demissão, né? Acabou pedindo para sair, depois o time dele até conseguiu acesso na mesma divisão de acesso daquele ano. Se não me engano foi até uma avenida. Mas isso chama atenção, porque tu precisa ter jogador cascudo, jogador experiente, para em momentos de adversidade, né, esses caras conseguirem absorver. Esses caras conseguirem absorver a pressão, a falta de resultados, um momento de instabilidade dentro de uma competição, que é uma competição de tiro curto. Daqui a pouquinho você arranca mal, você começa mal, você não tem muito tempo de recuperação. A gente já viu muitas vezes acontecer de segunda, terceira rodada, os clubes terem que trocar de técnico porque, né, acontece do cara ter uma, duas derrotas e aí já não tem muito tempo para recuperar. Daqui a pouquinho você começa com 2 derrotas com o time do interior, tu já tem um enfrentamento com a dupla Grenal e aí tu já perde pelo menos 12 pontos na arrancada. E aí para recuperar esses pontos? Então é difícil, então é complicado. Acho que a direção no Brasil ela precisa também pensar um pouco nessa questão. Já está chegando aí, se não me engano, a 13 jogadores anunciados, né? Haviam sido 7 anunciados, 8 com o goleiro Gabriel Oliveira, que foi anunciado, né, no dia 14, e agora anuncia mais 4 jogadores, então 12 jogadores já estão anunciados. Para aquele número, né, que a direção aponta, estão faltando 14 jogadores. Mas eu repito, né, precisa trazer um jogador para o torcedor ficar naquela. Bom, os caras vão conseguir fazer um bom trabalho, os caras vão conseguir trazer jogadores, né, que vão ajudar o Brasil a pelo menos permanecer na primeira divisão. Acredito que essa nominata apresentada agora pela direção do Brasil, ela tá meio que assustando o torcedor. O torcedor está meio assustado e com certeza ficou meio preocupado. Obviamente que a gente também não pode falar antes de ver os caras jogar, fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas o pensamento do torcedor é assim, cara. O torcedor ele não quer saber se o clube tem dinheiro, se o clube, né, só conseguiu contratar esses jogadores. O torcedor quer que quem esteja à frente do clube dê as soluções para que, né, o clube consiga, né, fazer campanhas interessantes e sem sofrimento. Enfim, agora resta saber quais serão os próximos passos da direção do Brasil. E esses próximos passos eles serão importantíssimos, porque eu acho que a direção precisa dar uma resposta para o torcedor. Ela precisa chegar para o torcedor e dizer: torcedor, nós estamos trabalhando, nós vamos trazer jogadores de hierarquia, jogadores conhecidos, jogadores, né, que vão honrar a camisa rubro-negra e que vão saber, né, lidar com essa questão da pressão
porque sabemos que a pressão ela é sempre muito grande no Grêmio Esportivo Brasil. Agora, né, só resta aguardar quais serão os próximos passos da direção do Brasil, porque as vagas elas estão esgotando, o tempo também está acabando, a gente já está, né, passando na metade do mês de novembro e muito provavelmente, né, as vagas e os investimentos eles vão ficar curtos e aí o Brasil vai ter que ser certeiro no mercado. Agora, a margem de erro ela diminuiu, não pode errar tanto, porque aqui, nesses primeiros 12 jogadores anunciados, com exceção talvez do Gabriel Oliveira, que já é um jogador conhecido, a maioria de tudo é aposta. A maioria de tudo é jogadores que são apostas que o Brasil está fazendo. Será que vai dar certo para um time da relevância do Brasil no Campeonato Gaúcho? Uma das camisas mais importantes que nós temos no nosso interior é a camisa do Brasil. Será que vale a pena pagar para ver e apostar nesses jogadores, né, que não tem tanta hierarquia no futebol gaúcho? Enfim. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.